Boa tarde, graça e paz. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Amém? Eu sou a pastora Tuane Soares, pastora aqui, adjunta aqui no Ministério Deus é Pai. Amém? Aqui no Rio das Pedras, em Rio de Janeiro. Pastor presidente, pastor José Dimas. Está começando agora mais um vídeo do nosso canal. Amém? Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Dê aí um joinha no vídeo e nos ajude compartilhando essa palavra de fé. Amém? Hoje nós vamos falar sobre fé em meio às adversidades. Tá bom? O meu WhatsApp, tá, para oração é 21 99657 7465. Tá bom? Então você que precisa de uma oração, você que precisa de um aconselhamento dentro da palavra de Deus, sinta-se à vontade para me chamar no WhatsApp. Amém? Nosso objetivo aqui é profetizar vida, nosso objetivo aqui é falar da palavra de Deus e falar sobre assuntos que permeiam a nossa sociedade, né? E que fazem de nós cidadãos terrenos, ok? Porque nós somos cidadãos do céu, mas estamos na terra. Então aqui na terra nós também temos deveres e obrigações, não apenas direitos, ok? Então hoje eu quero falar com você sobre fé. Fé, um importantíssimo elemento, tá? Para tratamentos terapêuticos, para tratamentos medicinais, tá? Para tratamentos de pessoas com câncer, pessoas com AIDS, todas as pessoas que têm fé, elas tendem a ter um tratamento melhor, ok? Então, assim, eu quero falar sobre fé em momentos de adversidade. E o texto base de hoje, do nosso momento de fé, do nosso momento de oração aqui, no YouTube, ok? Esse vídeo também vai estar no Facebook. Lá no Facebook você encontra a página Pastora Tuane Soares, tá ok? Lá não tem TH, tá? É só TUANY, tá ok? Então, também vai estar lá no Instagram, tá bom? No IGTV. Lá no Instagram você também pode acessar a Pastora Tuane Soares e seguir o nosso perfil lá, tá ok? Então, Romanos 5, a partir do verso 1 diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos fora dado. Ok, irmãos? Eu entendo que o momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, sobre essa pandemia de coronavírus, ele é muito delicado. Então nós, como líderes evangélicos, nós, como pessoas que foram chamadas por Deus, levantadas por Deus, precisamos ser conscientes, responsáveis e zelosos pelo rebanho confiado a Deus aos nossos cuidados. Então, meus irmãos, certa feita Jesus foi informado por um dos seus discípulos que estava sendo cobrado a ele impostos. E o que Jesus fez? Ele ordenou que seu discípulo fosse, pescasse e tirasse de dentro da boca do peixe a moeda que pagaria o imposto dele e dos seus discípulos. Então, meus irmãos, eu aprendo que Jesus estava na terra cumprindo uma missão, a missão de salvar a todos nós, a missão de morrer e ressuscitar para que nós hoje estivéssemos aqui e tivéssemos vida e vida em abundância. No entanto, quando Jesus foi cobrado o imposto terreno, Jesus pagou. Então eu aprendo que se nós estamos na terra, mesmo que de passagem, nós temos deveres e obrigações aqui na terra. Então se
a Organização Mundial da Saúde, se o governo federal, se o governo estadual e municipal estão recomendando a quarentena, não só para idosos, mas gestantes, pessoas das classificações de risco, né, pessoas que têm bronquite, que têm asma, né, que são as pessoas mais afetadas com gravidade quando contaminadas pelo coronavírus, eu entendo que nós precisamos ser prudentes. Nós não podemos expor o rebanho. Amém? Porque, irmãos, o que nós não estamos entendendo e vivendo é que nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, o teu pastor é a igreja, o rebanho da sua igreja é a igreja. O templo ao qual vocês se reúnem é apenas para proteger do sol e da chuva e das condições climáticas. A igreja somos nós, então nada impede, se você realmente quer buscar, se você realmente quer ter comunhão com Deus, se você realmente quer manter-se perto de Deus, ore na sua casa, busque na sua casa, faça uma hora de oração, chame seu esposo, seu filho e faça uma hora de oração. Não deixe de buscar a Deus, porque é necessário cada dia mais a busca constante, mas é necessário também a sensatez, o discernimento. Porque quando um líder ele diz que não vai fechar a igreja, que só vai fechar com determinação judicial, sabe o que eu entendo? Que aquele líder, ele está fazendo que as pessoas que não são evangélicas, as pessoas que não são cristãs, que não têm o entendimento da palavra, elas se revoltem contra o segmento evangélico. Que as pessoas faltem até com respeito a Deus, blasfemem até contra Deus por conta de um líder sem sabedoria. Aí o que você mais vê no Facebook, nas timelines, antigamente os profetas repreendiam as pragas. Hoje eles fecham as igrejas. Eu já vi muito. Eu até desfaço amizade com esse povo. Povo criticando porque o pastor está fechando a igreja. Gente, Deus, ele não quer o povo dele exposto. A Bíblia fala sobre epidemia, sobre pandemia. Nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias que os políticos não se preocupam com a população, que os políticos não estão nem aí para a população. Eu quero aqui parabenizar o governador Wilson Witzel, que tem se prontificado a colocar medidas extremas, né, para que a população tenha aí a sua quarentena garantida. Só pessoal extremo necessário, policial, bombeiro, pessoas da área médica. Hoje eu vi uma entrevista dele falando que é necessário também cuidar das pessoas, ver como é que as pessoas mais carentes vão ficar, porque as pessoas vão ter que ficar sem trabalhar, e como é que elas vão comer, como é que elas vão pagar as contas. Isso que é necessário ser feito. Não é necessário ficar discutindo sobre política, sobre lado A, sobre lado B. Agora não é hora de política, é hora de cuidar do ser humano. Lula falou uma coisa que eu vi na internet. Eu não gosto de Lula, mas eu tenho que concordar com ele. Ele falou, não é hora de política, é hora de cuidar do povo. Então, gente, vamos cuidar uns dos outros. Você que mora perto de um idoso, que sabe que ele mora só, se prontifique para fazer compras para ele, para ir à farmácia. Se a farmácia tiver entrega, ligue para a farmácia e peça para a farmácia entregar. E aqui está dizendo na palavra de Deus o que? Está dizendo que a tribulação produz a experiência. E aí você diz assim, mas pastora, como é que eu vou ter uma experiência boa na dificuldade? Tem. Por exemplo, se você é um trabalhador honesto, né, que luta pelos seus direitos, luta pelo seu pão de cada dia, e você sempre vivendo ali com pouco, vivendo ali com o extremamente necessário, nesse momento de tribulação, de escassez financeira, você vai aprender a não jogar comida fora, você vai aprender a dividir com quem não tem nada, ou quem tem menos do que você vai aprender a economizar energia, água, você vai aprender a ter cuidado com o chinelo. Aí quando você tiver muito, você já aprendeu no momento difícil. Porque como é que você vai aprender a dividir o que você tem com quem não tem nada se você tiver muito?
e você não passou pela tribulação? Como é que você vai aprender a cuidar de um chinelo se você tem muito dinheiro? Aí você pensa assim, deixa pra lá, se estragar eu compro outro. Sendo que aquele outro que você poderia comprar para doar para um que não tem nenhum. Então, tudo na vida tem uma lição. E aí você, nessa tribulação, você aprende a ter paciência. E a paciência produz o que em você? Esperança. Esperança de dias melhores. Aí você pensa assim, não, hoje eu tô com pouco dinheiro, hoje eu tô aqui na escassez, mas eu creio em Deus, eu creio que eu vou vencer, eu creio que eu vou ter dias melhores, eu creio que eu vou ter fartura. É isso que faz a tribulação. É isso que a tribulação produz em nós. Ela produz paciência, ela produz experiência, ela produz esperança, ela produz um crescimento na tua vida, um crescimento espiritual, um crescimento intelectual, porque se você tem uma infância difícil, você tem noção que você precisa estudar, você vai estudar e você vai querer ser um juiz, você vai querer ser um promotor. Se você for injustiçado na vida, você vai querer ajudar as outras pessoas. Mas por que você vai querer? Por que você vai ter essa esperança? Porque você foi injustiçado, você passou uma tribulação quando pequeno. E aí, outro texto que eu gostaria de citar aqui é Hebreus 11:6. Hebreus 11:6, que fala que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Esse agradar-lhe aqui está se referindo a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meu irmão, o que eu tenho a dizer para você é que se você busca Deus, se você procura estar mais próximo de Deus, se você é um adorador por excelência, você precisa crer que Deus existe. E você precisa crer que Deus está ouvindo a tua oração. E você precisa crer que dias melhores virão. E com Deus virão mesmo. Pode estar o mundo desabando, mas se você tem paz de espírito, se você está na tribulação, mas você tem paciência, você está tendo experiência, você está tendo esperança de dias melhores, meu irmão, não tem como dar errado. Se você é fiel no pouco, Deus vai ser fiel com você. Mesmo que nós não sejamos fiel, Deus permanece fiel, porque a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Louvado seja Deus. E para finalizar aqui o nosso momento de reflexão, o nosso momento aqui de fé, eu quero compartilhar com você algo muito importante, muito interessante. É algo que eu vejo pessoas que não são do segmento cristão praticarem. Princípios que estão na palavra de Deus, tá? E que muito cristão que prega que a rota santidade não vive, tá? Tá aqui, ó. Quiser conferir na sua Bíblia, Tiago 2, verso 14. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Verso 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tá? Verso 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Eu vou repetir para você. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quando a gente fala de fé, a gente fala de crer. Quando a gente fala de fé, a gente tem que falar de uma fé consciente, de uma fé racional, de uma fé que leva o ser humano a pensar, a estudar, a ampliar o seu conhecimento, a querer mais de Deus, a querer mais do conhecimento, né, intelectual. Uma fé racional.
Não essas fé que se prega por aí, que a pessoa em plena pandemia tem que desafiar Deus e sair andando por aí, não evangeliza o ano todo. Aí quando tá na pandemia quer evangelizar, quer entrar no hospital para evangelizar. A fé consciente. Essa fé aqui que tá falando é a fé racional. É a fé que se eu vejo uma pessoa descalça e eu tenho 2 pares de chinelo, mesmo que o meu chinelo não seja novo da loja, mas eu falo assim, olha, pega um chinelo, eu não posso te dar um novo, mas eu tenho 2, fica com um. Isso é fé com obras, é a fé viva, é a fé que salva, é a fé racional. A fé que está dizendo aqui em Tiago 2, a partir do verso 14, essa fé que a pessoa chega e fala assim, poxa, eu não tenho nada em casa para comer, eu tenho 3 filhos para alimentar, minha esposa está grávida, você pode me ajudar? A fé, sabe o que é a fé? É você ter 2 quilos de feijão e você dá um pro teu irmão. Aí você fica com um e Jesus supre a tua necessidade. Essa é fé. Não é você dar tudo que você tem e ficar sem nada e ficar pedindo. É você dividir o pouco que você tem. É solidariedade, fé, tá? Racional, é empatia, é sororidade. Isso é fé. A fé de Jesus, a fé que Jesus pregava e a fé que Jesus vivia, é essa fé que está aqui na palavra dele. Louvado seja Deus. Amém? Então, meu irmão, vamos praticar a fé. Não fé só de boca, eu creio que Jesus é, eu creio isso, eu creio aquilo, mas Jesus também, quando Deus queria tocar em Faraó, que ele falou que mataria todos os primogênitos do Egito para que o povo fosse liberto. Deus mandou que os umbrais das portas fossem marcados com o sangue do cordeiro. Mas sabe o que Deus falou? Para o povo ficar dentro de casa. Aí o povo tá pegando o texto, aí tá usando assim, nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá. Amém? Mas esquece de falar assim, fica dentro de casa. Nenhuma praga chegará na tua tenda, nenhum mal te sucederá, mas fica em casa. Obedece às recomendações de quem tá de frente lá combatendo o inimigo invisível, né, como a gente chama, o vírus. Obedece, porque a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Então vamos orar pelo nosso estado, pelo nosso município, pelo nosso país, pela saúde mundial. Amém? Meu Deus e meu Pai, nesse momento, encerrando esse vídeo aqui, meu Pai, que estará no Facebook, no Instagram, no YouTube, eu peço que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que vai assistir esse vídeo, até onde esse vídeo chegar, que chegue juntamente a bênção do Senhor, que chegue a proteção do Divino Espírito Santo. Meu Pai, que haja mais amor, que haja mais empatia, que haja mais, Senhor, pessoas se colocando no lugar do próximo, para que o Teu nome seja glorificado, meu Pai. Meu Pai, que nesse momento de dificuldade, de tristeza, de pânico, o Teu Santo Espírito traga a paz que nós precisamos. Abençoe o nosso estado, o nosso município, o nosso país, que os governadores desse país, que os chefes desse país, o chefe de estado, tenha consciência do momento grave que estamos passando. Que sejam anunciadas medidas, meu Pai, de prevenção, de contenção. Meu Pai, que haja salvação, que haja libertação, meu Pai, sobre todas as famílias que vão assistir esse vídeo, sobre todas as famílias que estão acompanhando essa oração, que esteja a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo quanto você fizer, desde agora e para sempre. Amém, meu amado? Então, repetindo aqui, o nosso WhatsApp para oração, 21996577465, amém? Código 21 do Rio de Janeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Pastor Atuânio Soares. Deixa aí um joinha do nosso vídeo e, se puder, compartilhe nos grupos de oração do Facebook, nos grupos de oração do WhatsApp, amém? Para alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra, compartilhe também, que Deus abençoe, amém?
o nosso Instagram, Pastora Tuane Soares, e a página lá no Facebook, Pastora Tuane Soares. Amém? Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Jesus te ama e eu também. Deus te abençoe.